Olá, aventureiros! Hoje eu vou falar para vocês sobre um seriado de aventura com toques de comédia, drama, terror, fantasia, um dorama escolar sobrenatural, talvez uma coisa meio tokusatsu coreano. Eu estou falando sobre A Enfermeira Exorcista, que está no Netflix. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e você está na coluna Laser Cósmico, onde eu comento um pouco das produções orientais e materiais que bebem diretamente delas e que eu curto aqui no canal. Sendo que essa série, ela é original Netflix, tem 6 episódios de 1 hora de duração cada, e é baseado num livro de fantasia coreano. Lembrando que se você gosta do tema, aproveita para dar o like aqui embaixo, inscrever-se, clicar no sininho para receber as notificações. E do que se trata essa série? Bem, a protagonista título, ela é uma enfermeira escolar capaz de ver o sobrenatural, mas precisamente ela vê uma coisa que ela chama de geleia, né? Assim como outros paranormais que também aparecem ao longo da história com diferentes capacidades, de diferentes interesses, e que seria meio que uma manifestação física, entre aspas, né, dos sentimentos e pensamentos das pessoas, que seria emanado pelo corpo humano, né? Então, teoricamente, o natural seria aquilo, pegar e formar uma aura com determinadas propriedades de interação das pessoas, só que quando em tamanho exagerado e descontrolado, aquilo começa a se tornar tóxico, inclusive gerando até monstros, literalmente a pessoa sendo devorada pelos seus próprios sentimentos e que ataca outras pessoas ainda por cima. Então, ela acaba tendo a função, né? Ela se dá para ser essa função de pegar, destruir esses monstros e evitar que as pessoas sejam atacadas por essas criaturas ou deem origem justamente a essas criaturas. Lembrando bastante, inclusive, essa questão da geleia, muito o ectoplasma, que é trabalhado em vários filmes, especialmente na forma como o ectoplasma é trabalhado dentro da franquia Caça-Fantasmas, né? Tanto o desenho animado quanto principalmente o Caça-Fantasmas 2, né? Inclusive você começa a pensar até onde, mesmo no processo de tradução, geleia não foi colocado, inclusive meio que homenageando justamente o personagem ícone dos Caça-Fantasmas. E isso lembra também um pouco aquilo que é trabalhado bastante na franquia Ultraman, né? Que é aquele conceito de que o acúmulo de energia do pensamento das pessoas acaba gerando criaturas tanto do bem quanto do mal, dependendo de que pensamentos são esses. Então, ao longo da história, sendo que aqui minhas primeiras impressões da primeira metade da série, vemos então como foi a vida da protagonista, como ela foi lidando com os dons paranormais dela, até ela pegar, virar uma enfermeira escolar, e ela acaba entrando em um local que tem vários segredos envolvendo diretamente a fundação de um colégio. Então temos mais um elemento sobrenatural aí, que é aquela famosa coisa da escola amaldiçoada, que é tanto trabalhado em animes por aí, né? Mas aqui é bem feitinho, envolve diretamente o segredo da origem, de como foi criada a escola, e que pouco a pouco vai sendo desvendado ao longo dos episódios, né? E que aumenta ainda mais os problemas que ela já tem que resolver no dia a dia, né? Das pessoas que pegam e acidentalmente criam esses monstros descontrolados. A gente pode até pensar que até onde isso é uma analogia, e até bem feitinha, de como você pega quando você não lida ou ajuda os outros a trabalhar com as emoções, como elas simplesmente ficam contidas, reprimidas, só que aquilo continua crescendo, acumulando, até aquilo pegar e destruir a pessoa ou distorcer ela, né? Então, acaba sendo um conceito, gerando umas reflexões bem interessantes. Então, no primeiro episódio, ela conhece inclusive meio que o staff dela, né, que é o professor de chinês e uma aluna que não são capazes de ver o sobrenatural, mas acabam percebendo as habilidades dela e como ela luta luta contra várias criaturas, ajudando, que elas também não conseguem ver, mas que elas veem os efeitos que são causados nas pessoas e na escola, e como ela consegue pegar e interromper aquilo, né? O segundo episódio, ela tem que, inclusive, lidar com uma epidemia sobrenatural que está tendo, e com um grupo de trapaceiros que faz um monte de falcatrua dentro do colégio. E o terceiro acaba trabalhando diretamente com a ideia de bullying. Sendo que uma coisa bem interessante é que a protagonista e a forma como ela é retratada
tá? Lembra muito um tipo de tokusatsu chamado as Toei Fuji Comedy, que era uma linha de comédias de aventura, do qual no Brasil veio a Estrela Fascinante Platini como representante aqui, e que é justamente a garota mágica que luta contra criaturas sobrenaturais, né? E que normalmente não é simplesmente lidar com criatura sobrenatural, mas com coisas do dia a dia que acabam tendo um toque sobrenatural misturado na história. E aqui é bem interessante que a própria heroína aqui, a enfermeira, ela é trabalhada dessa forma, acentuando essa forma que ela é uma releitura moderna de coisas clássicas de heróis de fantasia. Então ela tem a versão dela da espada de luz, a versão dela da arma laser, e mesmo o jaleco dela, da forma como é retratado, lembra muito como se fosse uma capa de super-herói às vezes. Então, e as lutas são bem feitinhas contra as criaturas, né? E todo aquele enigma. Que será que está gerando aquele monstro? Como pegar e resolver ele? Como lidar? E ao mesmo tempo, como destruir a criatura? Como lidar com as emoções das pessoas e tratar elas para que peguem, não virem e nem alimentem monstros nesse processo. Esse seriado, então, o nome original dele, curiosamente, se chama The High Nurse Files, né, que seria meio que os arquivos da enfermeira escolar, mas o nome Enfermeira Exorcista acaba ficando bem pro Brasil, que além de ser chamativo, ela realmente, assim, permanece o fato de que ela é uma enfermeira, e dois, o lado exorcista, ela não deixa de pegar e ser uma forma de exorcismo, já que ela livra as pessoas de criaturas que acabam pegando e atacando as auras delas, sendo que coisas que o cérebro mesmo delas pegou e criou está devorando elas, né? Ou que estão atacando, cresceram tanto que estão atacando, se espalhando e atacando outras pessoas. E, como eu disse, uma outra coisa interessante na história, né, é como você vê a própria enfermeira lidando com os poderes dela, você vai descobrindo pouco a pouco como funcionam as habilidades, não tem nenhum deus ex machina, tudo é estruturado bonitinho no primeiro episódio, depois você vê as derivações lógicas disso, vendo os limites exatos de cada poder sendo usados de forma bem adequada dentro da narrativa, né? E foi uma coisa que me surpreendeu, já que eu achava que ia ser um seriado suavezinho de fantasia pra assistir, né? E acabei pegando uma mega aventura que tem vários ritmos diferentes dentro da história e que acabam se conectando legal. Então, se você quer um seriado de aventura, um tokusatsu novo pra pegar, assistir, né? Ou mesmo uma coisa que bebe um pouquinho daqueles filmes de terror clássicos, inclusive o famoso porão, tudo mais, aquelas lendas urbanas de coisas mal assombradas dentro de escola, inclusive, né? É uma aventura legal pra você pegar e assistir. E como eu disse, né, é uma série original Netflix, então sempre deve estar lá no Netflix, e facinho de assistir, né? Já que é apenas 6 episódios de 1 hora de duração. Na verdade, uns 45 minutos, já que você tem ainda bastante crédito rolando no final de cada aventura. E vocês? Gostaram? Gostariam que eu falasse de outros doramas aqui dentro? Comentem aqui embaixo. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. Lembrando que temos vários links interessantes dentro da descrição e que sempre temos novidades que a gente coloca na comunidade. Então, amigos, muito obrigado por assistirem e até mais, galera!